Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs que estão nesse momento assistindo essa mensagem, né, esse vídeo. Estarei ministrando uma mensagem, uma reflexão, né, sobre a divisão na igreja, né, sobre partidarismo dentro da igreja, né, inveja, ciúmes, a qual sempre houver em todos os tempos, né, que a igreja ela está sobre essa terra. Baseado ali na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos ali de Tessalônica, né, aos Tessalonicenses, dizendo para aqueles irmãos, né, para aquelas irmãs que tinham ali aprendido a palavra de Deus com ele, que não era para poder eles ajuntarem com aqueles irmãos, com aquelas outras pessoas, aqueles outros irmãos, né, aquelas irmãs que tinha ali divergência, né, dos ensinos que ele tinha passado ali, né, para a igreja de Tessalônica, que estava em Tessalônica, né, porque, né, na verdade ele tinha ali ensinado muitas coisas, né, a respeito do arrebatamento da igreja, enfim, todas as doutrinas do Senhor. E ali apareceu alguns irmãos, algumas pessoas ali, né, que não concordaram, levantaram contra e começaram a desprezarem, né, os ensinos do apóstolo Paulo. E ele disse então, né, para os irmãos ali, os amados irmãos ouvintes, os amantes ali da palavra de Deus, né, que tinham ouvido, que tinha ali aceitado a palavra que o apóstolo tinha pregado, para poder não se associar com esses determinados irmãos, porque na verdade esses irmãos eles tinham inveja do apóstolo Paulo, ciúmes uns dos outros, e eles gostavam de espalharem contendas, eles gostavam de dividir a igreja do Senhor, né, usados ali pelo diabo. E agora o apóstolo Paulo ele disse para poder os irmãos que estavam firmes na fé, né, não era para eles poderem se ajuntarem, nem mesmo sentar para poder comer com esses irmãos, né, porque ele mesmo fala nessa carta aos Tessalonicenses que as más companhias elas influenciam na pessoa para o mal. Então, se os irmãos ali, né, se misturassem, ainda que fossem os irmãos bons, uns obreiros bons, as obreiras boas, né, do Senhor, se misturasse com esse tipo de irmãos, eles poderiam serem contaminados a ponto de ficarem do lado deles e começarem a lutar ali contra a obra de Deus, contra a igreja local. Por isso o apóstolo Paulo falou para afastar deles. Então eu acredito que nos dias de hoje é a mesma coisa, né? É uma recomendação do Senhor, né, para vocês, né, que estão ouvindo nesse momento, para nós não nos associarmos com pessoas que falam mal da obra de Deus, que perseguem a obra de Deus, né, que perseguem ali o trabalho no sentido, muitas vezes, de não ficar concordando, não concordar com o que o pastor ensina, com o que é ministrado ali na congregação. Então, vocês devem fugir, do mesmo jeito que o apóstolo Paulo disse para fugir, né, os irmãos ali de Tessalônica, desses tipos de pessoas. E eu falo para vocês também, que estão me ouvindo nessa mensagem, sai fora do meio dessa gente, entendeu? Não fica no meio deles, porque eles ajuntam ali para poder tomar café, para falar mal do pastor, da igreja, para queimar a imagem da igreja, às vezes usada pelo diabo, e eles nem sabem que estão sendo usados pelo diabo, né? E porque também muitos deles são maus, né? Não querem ver o crescimento da obra de Deus, não querem ver a unidade da igreja, eles estão mais para espalhar, para dividir, do que para poder unir, para juntar. Então, nos dias de hoje a gente vê muito isso, né, no meio da igreja do Senhor. Pessoas juntando ali motins, fazendo casinha, armando ciladas contra o pastor, contra os obreiros, né, contra até mesmo os membros, né, lutando uns contra os outros, né, ao invés de estarem juntando, somando, lutando todos contra o diabo, como o mesmo apóstolo Paulo escreve aos Efésios, falando que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra as forças espirituais das trevas. Eles ficam como crianças aí, espiritualmente falando, no conhecimento, lutando uns contra os outros. Então, eu gostaria de deixar esse conselho para vocês que estão ouvindo essa mensagem. Sai fora dessas pessoas que ficam falando mal, né, do verdadeiro pastor que ministra a palavra de Deus, que está ajudando a obra de Deus, que está fazendo bem pela obra de Deus, pelo povo de Deus, que está ensinando a palavra de Deus com dificuldade, que ora, que busca a Deus a favor do povo de Deus, dos obreiros, entendeu?
essas pessoas que ficam falando mal dos obreiros, esses pessoal que senta na mesa, não deixa sentar na sua mesa não, não se ajunta com essas pessoas, não senta na mesa com essas pessoas para comerem com elas, para beberem com elas, não aceita, repreende elas severamente, não vão até a casa delas, porque vocês podem serem contaminados, daqui a pouco vocês podem ser mais um junto com essas pessoas para poder estar lutando contra a obra de Deus. E quem luta contra a obra de Deus está lutando contra o próprio Deus, contra o próprio Jesus Cristo, entendeu? Não vai para frente, a vida fica desgraçada, fica amarrada, fica destruída. Então não brinca, né, com as coisas de Deus, não dê lugar para o diabo, né, como o apóstolo Paulo escreve ali aos Efésios capítulo 4, ele fala para não dar lugar para o diabo, não dê bobeira, pois o diabo está espreita aí, ó, esperando só uma oportunidade para influenciar você, usando essas pessoas, esses obreiros fraudulentos, né, esses pastores, né, que muitas vezes fica falando mal de outro pastor, às vezes até do mesmo ali aprisco a qual ele trabalha. Sai fora, porque você pode ser influenciado. Se a palavra de Deus fala que você pode ser influenciado, você pode, não duvida da palavra de Deus. Gostaria de deixar para vocês esse recado aí. Um abraço aí, né? E até mais. Que a graça e a paz de Jesus seja abundantemente sobre a vida de todos vocês.